Olá! Hoje a gente vai abrir um baú do tesouro. Um livro de 1910 chamado How to Argue and Win. Como Argumentar e Vencer, de Granville Kleiser. Um nome bem imponente, né? Totalmente. E a nossa missão aqui é simples. É fuçar nesse guia de mais de um século e tentar descobrir o que um manual de persuasão dessa época ainda tem para nos ensinar hoje. O autor dizia que o objetivo era treinar a mente para pensar com precisão e se expressar com clareza. Vamos ver se essa fórmula ainda funciona. E o ponto de partida dele já quebra uma expectativa, né? Porque a palavra argumentar hoje soa como briga, como confronto. Exato. Mas para ele era simplesmente a arte de persuadir os outros a pensar como nós. Ou seja, não é sobre vencer no grito, mas sobre trazer alguém para o seu lado. Faz todo sentido. E ele escreveu isso para advogados, vendedores, líderes religiosos, assim, basicamente qualquer um que precisasse ser convincente para ter sucesso na vida. Exato. Não é um manual de treta. É um manual de persuasão. Então vamos lá. Como é que se construía um argumento vencedor em 1910? O primeiro passo deles é surpreendentemente filosófico. Totalmente. O livro não começa com técnicas ou truques. Ele começa com uma pergunta fundamental que o argumentador deve fazer a si mesmo antes de abrir a boca. E qual é? Isto é a verdade. Ele parte do princípio de que a força de um argumento vem, antes de tudo, de ele estar ancorado na realidade, sabe? Na verdade dos fatos. O que já é uma ideia bem forte. Ele cita Isaac Newton de uma forma que eu achei, assim, muito impactante. Newton se descreve como um menino brincando na praia, enquanto o grande oceano da verdade permanecia todo por descobrir à minha frente. É uma lição de humildade, né? Exato. A humildade é o ponto de partida. Você não é o dono da verdade, você é um buscador dela. E o que é fascinante aqui é a distinção que ele faz entre ter a informação e saber o que fazer com ela. O livro diz que não adianta só acumular fatos. Certo. Ele cita o filósofo Emerson, que diz que um bom orador pode pegar fatos que todo mundo já conhece, mas ao reposicioná-los, ele faz com que as trivialidades se tornem importantes. Nossa. A mágica não está nos dados brutos, mas na organização, no método que você aplica a eles. E essa organização depende de uma coisa: clareza. Tem um capítulo inteiro sobre clareza e concisão, que é quase uma obsessão do autor. Sim. Ele alerta para o perigo de palavras vagas como alguns, talvez, certos. E para ilustrar a falta de clareza, ele conta uma historinha cômica, um diálogo entre alguém e um médico. Ah, essa é ótima. Mostra como duas pessoas podem usar as mesmas palavras e não comunicar absolutamente nada. A conversa é mais ou menos assim: como encontrou seu paciente? E o médico, literal ao extremo, responde: indo até a casa dele. É muito bom. A pessoa, sem desistir, tenta de novo. Mas em que estado o encontrou? E a resposta: no estado de um homem deitado de costas. É um diálogo de malucos. Totalmente. E mostra que a culpa da confusão não é só de quem fala, mas também de quem não sabe perguntar. E esse exemplo, por mais bobo que pareça, leva a um ponto central do livro. O pensamento claro vem antes da fala clara. Sim. O autor usa uma metáfora ótima. As palavras são alças com as quais a nossa mente segura os pensamentos. Se a pega for fraca, se a palavra for mal escolhida, o pensamento escapa. A expressão fica confusa. Entendi. Por isso ele insiste tanto em definir os termos antes de começar um debate. Ele dá até umas regrinhas para isso, como não usar a própria palavra na definição ou evitar linguagem muito rebuscada. É sobre construir a fundação da casa antes de tentar levantar as paredes. Exatamente isso. Ok. Então você precisa ter os fatos, que é a busca pela verdade, e as palavras certas, que é a clareza. Mas e a cola que junta tudo isso? A estrutura do pensamento. Aí o livro entra numa área que pode assustar um pouco: a lógica. Ele fala do silogismo, aquela estrutura clássica de duas premissas que levam a uma conclusão. Mas a intenção não é transformar ninguém num expert em lógica formal. A ideia é bem mais prática. Dar uma ferramenta de teste de estresse para os nossos próprios argumentos. E para os dos outros também. Sim, é como um detector de falhas no raciocínio.
E aqui a coisa fica muito divertida. Para mostrar como o raciocínio pode dar errado, ele usa uns exemplos de silogismos falhos que são geniais. É quase um manual de como soar inteligente e estar completamente errado. Manda lá um. Premissa 1. Nada é melhor que a sabedoria. Premissa 2. Pão seco é melhor que nada. Conclusão? Portanto, pão seco é melhor que a sabedoria. É brilhante, não é? A estrutura parece perfeita, mas a conclusão é um absurdo completo. Totalmente. O truque está na palavra nada, que é usada com 2 significados diferentes. Na primeira frase, nada significa nenhuma coisa. Na segunda, a ausência de qualquer coisa. Essa mudança sutil quebra a lógica inteira. Exatamente. Tem outro que é um verdadeiro nó na cabeça. Quem come menos é quem tem mais fome. Quem tem mais fome, come mais. Portanto, quem come menos, come mais. Esse mostra como premissas que parecem verdadeiras isoladamente podem criar um paradoxo quando juntas. É a prova de que não adianta só seguir a fórmula. Não mesmo. O conteúdo das premissas e a consistência dos termos são tudo. Como o livro diz, a lógica não te dá conhecimento novo, mas te ensina a usar o conhecimento que você já tem do jeito certo. É uma ferramenta de verificação, não de criação. Perfeito. É incrível como esses quebra-cabeças lógicos mostram que você pode ter uma estrutura perfeita e ainda assim chegar a uma conclusão absurda. Isso me faz pensar. A lógica sozinha não convence ninguém, né? Não mesmo. Se fosse assim, os robôs seriam os melhores debatedores. O que o livro diz sobre a pessoa por trás do argumento? Aí você tocou no coração do livro. Ele dedica uma parte enorme ao que chama de personalidade. Personalidade. É. Ele faz a pergunta por que quando certas pessoas se levantam para falar, todo mundo se cala para ouvir. E quando outras o fazem, todo mundo começa a conversar com o vizinho. Boa pergunta. A resposta para ele é a tal da personalidade convincente. E como se constrói isso? É algo que a pessoa tem ou não tem? Segundo o autor, se constrói. E os pilares dessa construção são bem peculiares para os nossos olhos de hoje. Como assim? Ele fala da importância de ser uma pessoa séria, dizendo que é fatal para uma figura pública ser conhecida apenas como um comediante. Ele fala até da postura física, com uma frase ótima: uma espinha ereta parece denotar um espírito semelhante. Nossa! Mas o ponto mais polêmico, sem dúvida, é a importância que ele dá à saúde financeira. Peraí, essa parte sobre saúde financeira me pegou. Parece algo de outro mundo. A ideia de que estar endividado te torna um mau argumentador só quase elitista, não? Qual é a lógica por trás disso? É um ponto que choca ao leitor moderno, com certeza. A lógica dele é que o estresse e a desordem mental causadas pela dívida minam a sua firmeza interior, a sua autoconfiança. Entendi. Ele viu o caráter como um reflexo direto de uma vida ordenada. O conselho é direto: pague conforme usa ou não use. Ele acreditava que o poder de dizer não devo $1 a ninguém dava uma força moral à pessoa. Hoje a gente entende o endividamento de uma forma bem mais complexa, mas dá para fazer uma ponte com a nossa realidade. Exatamente. Hoje a gente poderia traduzir isso não só para dívida financeira, mas para dívida de atenção ou dívida de integridade. Boa! Se uma pessoa está constantemente prometendo que não pode entregar ou defendendo ideias em que não acredita, sua personalidade convincente se esvai do mesmo jeito. Faz sentido. O princípio é o mesmo. Ter a casa em ordem, seja ela financeira ou moral, para poder se projetar com confiança no mundo. É isso. E além de construir essa personalidade, ele também alerta sobre as armadilhas que a destroem. Uma é óbvia, não pensar por si mesmo, só repetir o que os outros dizem. Mas a outra é mais sutil, a prolixidade, o famoso falar demais. E para ilustrar isso, ele conta a melhor história do livro sobre um advogado tentando impressionar uns meninos. A história do esquilo é fantástica. Essa mesma. O advogado reúne os meninos e começa a contar, todo dramático, a história de um celeiro que pegou fogo. Ele começa: um esquilo estava guardando nozes no sótão do celeiro. Já começou bem. E aí ele começa a descrever as chamas, a fumaça. Um menino o interrompe. O fazendeiro se queimou? O advogado responde e continua, falando da criada que corre com um balde. Outro menino pergunta: e ela, se queimou? A história vai ficando cada vez mais caótica.
E a atenção dos meninos, supostamente, está no drama humano, no perigo, no fogo. Exato. No final, o advogado percebe que o menino ruivo ficou quieto o tempo todo. Ele se vira e pergunta: "E você? O que tem a dizer?" E aí? E o menino responde com toda a sinceridade: "Eu quero saber o que aconteceu com o esquilo. É isso que eu quero saber." É uma lição de humildade para qualquer comunicador. Totalmente. O advogado estava completamente imerso no drama que ele achava importante. As pessoas, o fogo. Mas a mente do menino ficou presa na primeira imagem, no primeiro gancho emocional. O pobre esquilo? Sim. O livro usa isso para dizer que o bom argumentador não se perde nas próprias divagações. Ele sabe onde está a atenção da audiência e fala diretamente para ela. E isso é algo que a gente vê todo dia. Em reuniões, em apresentações, a pessoa fala por 20 minutos sobre um projeto, mas todo mundo na sala só quer saber se o prazo vai ser adiado ou não. O bom comunicador identifica o esquilo na mente da audiência. Perfeito. E todos esses elementos, a busca pela verdade, a clareza, a lógica, a personalidade, se unem de forma magistral no exemplo prático que o livro dá sobre o advogado usando uma história real de Abraham Lincoln. Ah, essa história é cinema puro. Ela junta tudo o que a gente falou: preparação, pensamento claro e um clímax devastador. Exato. O caso era um julgamento de assassinato. A principal testemunha da acusação jurava ter visto o crime acontecer à noite, de uma distância de uns 6 metros. Perto, hein? Certo. E iluminado apenas pela luz da lua. O Lincoln, o advogado de defesa, fez essa testemunha repetir a história várias e várias vezes, na frente do júri. Ah, ele foi cozinhando a testemunha. Exato, martelou cada detalhe, a distância, o local, a hora, a clareza da visão. Ele fez o júri acreditar 100% na história. Ele construiu o castelo de cartas o mais alto possível só para poder derrubar tudo de uma vez. Exatamente, e então vem o golpe de mestre. Lincoln, muito calmamente, tira um almanaque do bolso. Um almanaque? Um almanaque. Ele pede que seja admitido como prova e lê para o júri que na noite do crime, segundo os registros astronômicos, a lua estava em sua fase nova. Não havia luz da lua visível. Não acredito. Ela só nasceria de madrugada horas depois do assassinato. Nossa, que virada. O efeito foi demolidor. A testemunha desmoronou e mais tarde confessou ser o verdadeiro assassino. É o exemplo máximo de que o argumento mais poderoso não é o mais barulhento ou emotivo. É o que se baseia num fato irrefutável. Apresentado no momento certo, da forma mais clara possível. É uma história incrível, mas fico pensando. Hoje em dia, um truque desses com um almanaque talvez fosse visto como um golpe teatral demais, sabe? É uma ótima pergunta. O teatro talvez tenha mudado a forma de apresentar a prova, mas a essência eu acho que não. Você acha? Acho. O que Lincoln fez não foi um truque, foi o resultado de uma preparação obsessiva. Enquanto a acusação se baseava no testemunho falho de uma pessoa, Lincoln foi atrás de um fato impessoal, verificável, a fase da lua. A tal da busca pela verdade. Exato. A vitória dele não aconteceu naquele momento dramático no tribunal. Aconteceu dias antes, na biblioteca, quando ele decidiu checar o almanaque. Isso me lembra outra citação do livro. Perguntaram a Daniel Webster, outro grande orador da época, quanto tempo ele levou para se preparar para um debate famoso. E ele respondeu: toda a minha vida. Sim. A história do Lincoln é a personificação disso. O argumento vencedor foi a consequência de uma vida de diligência. Exatamente. Não foi um insight genial de última hora, foi o resultado de um hábito de trabalho. E isso conecta todos os pontos. A busca pela verdade, a clareza, a lógica, até a tal personalidade convincente. Tudo isso, para o autor, é fruto de disciplina. É um ofício. É um ofício que se aprimora com o tempo. Então, no final das contas, o que esse guia de 1910 nos ensina é que a arte de argumentar e vencer é menos sobre táticas de debate e mais sobre um tipo de disciplina pessoal. É sobre ser rigoroso na busca pelos fatos, ser claro como cristal no pensamento, estruturar as ideias de forma lógica e apresentar tudo isso sendo uma pessoa íntegra e bem preparada. É uma visão da comunicação como um artesanato.
algo que se constrói com cuidado, peça por peça. A preparação de Lincoln, a preocupação com a definição exata das palavras, a ideia de que uma vida ordenada leva a uma mente ordenada. Sim. Tudo isso aponta para uma abordagem da persuasão que é profunda, deliberada e que vai muito além das palavras que a gente escolhe. Trata-se de quem você é quando está falando. E isso nos deixa com uma reflexão final. Na nossa era de comunicação instantânea, de posts que desaparecem, de vídeos curtos e debates em 280 caracteres, o que a gente perde quando se afasta dessa ética da preparação profunda, da seriedade, da busca paciente pela verdade que este guia de 1910 defendia como sendo o verdadeiro segredo para uma argumentação que não só vence, mas que de fato convence.